E aí, como é que é, meu povo? Tudo bem com vocês? Segunda-feira a bombar. Como é que vai essa segunda-feira? Estamos aqui a 15 da tarde. Como é que vai essa segunda-feira? Tudo bem? Ver se aparece alguém. Ver se aparece alguém. Muito bem, malta. Hoje vamos conversar um bocadinho sobre gordura e como é que funciona o nosso corpo, como é que o nosso organismo funciona com a gordura. Oi, Cláudia. Vamos entender então como é que isto funciona, está bem? A questão da gordura no nosso corpo, a ver se conseguimos conversar aqui um pouco. Ok? Vamos lá arrancar então. Pronto, eu acho que vocês já entenderam que o tecido gorduroso, ou se não entenderam, convém entender, é fundamental, não é? Para o nosso organismo. Nós necessitamos de gordura, porquê? Porque é um gerador de temperatura e também de energia. Okay? Isso é fundamental tu entenderes. Então, o teu organismo vai sempre lutar por criar mais gordura. Ok? Isso tu tens que ter essa noção de que a gordura é algo que nos protege como seres humanos. Para quê? Gerando calor e mantendo a nossa temperatura. Tá bem? Vamos começar por aí, que eu acho que é mais fácil tu entenderes assim. Pronto. Depois o que é que nós temos que perceber? Que o tecido gorduroso produz energia, não é? O tecido gorduroso produz energia e mantém a nossa temperatura. Sendo assim, não é? O que é que acontece? Não sei se já aconteceu contigo, mas quando nós fazemos refeições muito grandes e refeições com muitas quilocalorias, dá aquela aumento de temperatura do corpo. Eu não sei se tu já sentiste isso, mas o nosso organismo reage à medida que tu colocas muitas quilocalorias para dentro. E ele reage e tem uns mecanismos e uma sensibilidade de perceber isso, e ele faz com que a temperatura do teu corpo aumente ao ponto de suar. Há pessoas que ficam a suar quando fazem refeições, uma grande feijoada, quando fazem tipo aquele fast food com imensas quilocalorias. Eu mesmo lembro-me de certas refeições de uma pessoa comer e o corpo começar a aumentar a temperatura. Isso é um mecanismo de alerta, do género que o corpo identifica, bem, estou a receber muitas quilocalorias, vou começar aqui a processar para conseguir degradar, conseguir eliminar algumas quilocalorias. Depois de entendermos isso, não é? É incrível, não é? É incrível como esses sistemas que nós temos, eles podem vir a ser alterados. Porquê? Porque quando tu começas a comer muito, tu começas a aumentar o teu percentual de gordura, os mecanismos tanto de saciedade, não é? De o tempo que levas a ficar satisfeito, não é? A leptina, que é um hormônio, há alterações com isso. Quando tu sofres essas alterações metabólicas através do aumento de gordura que tu vais fazendo, então o teu organismo começa a processar de maneira diferente. Tu já não te sentes saciado quando tu devias sentir saciado. Tu não, isto é, tu ficas, parece que estás sempre com aquela sensação de fome. E quando essas coisas acontecem, para que caminho é que nós vamos? Nós vamos para um caminho de aumentar o percentual de gordura, não é? E aí estamos feitos. Quando isso acontece, estamos feitos. Porquê? As pessoas que, de alguma forma, vão se alimentando e que perdem o controle, não é? Perdem o controle, naturalmente o corpo começa a ficar muito bom a acumular energia e a gastar pouca energia. Porquê? Porque a pessoa, sem querer, ela come mais do que devia, porque ela não se sente satisfeita com aquilo. Por isso, quando tu começares a sentir que estás a comer muito e que não estás a ficar satisfeito, é porque alguns mecanismos, alguns hormônios já não estão a funcionar de forma correta. Então, no que diz respeito, não é, ao comportamento alimentar, tu tens que ficar atento a esses pormenores. Tu tens que ficar atento, ok, a quantidade que eu como, o tempo que eu demoro a ficar satisfeito ou não. Já se falava há muito, e tu sabes disso, que convém sempre deixar um espaçozinho na barriga que, entretanto, tu ficas satisfeito.
É isso. É isso. Quando tu tens que saber parar, tu comes, né, fazes a tua refeição e parece que ainda cabia mais qualquer coisa. Se tu parares 15 minutos, esse é o tempo natural que o teu corpo identifica bem. Já estou satisfeito. E isso pode fazer diferença, não é? Na função metabólica do teu corpo. Isto da função metabólica fica alterado de outra forma também. Quando tu, imagina, tu andas a comer e tens refeições que não são tão boas, não é? Não são alimentos tão saudáveis. Tu tens esse tipo de refeição e tu, o que é que geras? Tu geras aqui muita caloria para dentro com refeições que não são tão boas. Quando tu tens muitas quilocalorias e fazes esse tipo de refeição, com base em açúcar também, tu produzes insulina. Então tu começas a ter picos de insulina. Quanto mais picos de insulina tu tens, mais aquela sensação de sonolência tu começas depois a ter. E através desses ciclos que tu vais tendo de refeições que são fracas e picos de insulina que tu crias, mais o teu corpo pega e absorve esse tipo de gordura, de quilocaloria, através dos picos de insulina. Então é um efeito de bola de neve, onde metabolicamente tu perdes a função natural, tu começas a engordar mais, mesmo às vezes a comer menos, mas o teu corpo começa a ficar muito bom a armazenar gordura. E, voltando àquilo que eu disse inicialmente, o teu corpo sempre vai querer ficar com gordura. Porquê? Porque nós precisamos da gordura para sobreviver. É uma substância de sobrevivência. O teu corpo não vai abrir mão da gordura que tens tão facilmente. Não abre mão. Não abre mão. Depois já há aqui uma coisa que é resistência periférica à insulina. Resistência periférica à insulina está muito ligado com aquilo que eu estava a falar também. Tu tens uma célula, não é, gordurosa que tem um X tamanho. Ela tem uns receptores. E quando tu vais aumentando o teu peso em termos de gordura, essa célula aumenta. Mas aumenta de tal forma que os receptores são os mesmos. Então começa a existir uma célula tão grande para tão poucos receptores. Quando isso acontece, o que é que acontece? Existe aquele processo de, como os receptores são poucos para uma célula tão grande, não é? Porquê? Por causa do aumento de gordura. Imagina, tu és obrigado a libertar picos de insulina. Quanto mais picos de insulina tu libertas, não é? Mais fome tu parece que vais sentir. Quanto mais fome tu parece que vais sentir, menos energia depois tu vais ter. Então as pessoas que têm mais peso, naturalmente, se tu fores a ver, elas têm sempre muita fome, têm picos de insulina internamente, que não é nada bom, não é? Porque isso pode levar a doenças crónicas como o diabetes. E depois, o engraçado é que a pessoa não tem energia. E é isso que nós vemos. Nós vemos muita gente que tem excesso de peso, que a pessoa come, que a pessoa, no fundo, nunca tem energia para nada, não tem disposição para nada. Isso é um corpo super disfuncional. É um corpo muito bom a ganhar gordura e muito mau a gastar energia. Okay? E isso é tudo aquilo que eu não quero que tu fiques. Estas coisas são boas de falar para vocês perceberem que o comportamento alimentar, aquilo que nós colocamos dentro do corpo, o teu corpo reage, tem reações e que tu não podes brincar muito com isso. Tu deves seguir o nutricionista, ir mudando aos poucos, mas tu tens que estar nessa direção, ok? E tu tens que ir evoluindo, treinando, ajudar o teu corpo a funcionar melhor. Para quê? Para teres uma melhor saúde, para teres uma melhor performance no teu dia-a-dia, para te sentires bem, ok? E claro, eu cheguei a falar, se tu continuas a fazer esse tipo de refeição e aumentar o picos de insulina, isso vai-te levar a doenças crónicas. Doenças crónicas quais são? Diabetes. E há muita gente que vai acabar por ter diabetes cada vez mais e isso vai ser uma situação muito grave, ok? O diabetes é o quê? No fundo, a pessoa, não é? Através de estilo de vida, a pessoa faz refeições com grandes picos de insulina. A insulina é libertada. A insulina serve para quê? Para tirar, não é? Para degradar o açúcar que está no sangue, não é? Para a célula, para transportar também os nutrientes para a célula
E depois o que é que vai acontecer? À medida que tu tens muitos picos de insulina, chega a uma altura que o teu corpo já não consegue, a produção de insulina já não é suficiente, e aí deixas de ser tão eficaz com essa produção de insulina a colocar e a retirar o açúcar do sangue. Quando isso acontece, bateu à porta uma doença crónica, e quem vai sofrer com isso é... Com a diabetes é simples, é rins, cérebro, visão. É isso que nós vamos acabar por sofrer se tivermos diabetes. Querendo evitar isso? Muito fácil. Mudar comportamentos alimentares, fazer exercício, ok? São coisas realmente difíceis. Eu sei que é difícil, mas são coisas que valem muito, muito a pena. Tá bom? Malta, feito por hoje. Falei um bocadinho sobre gordura. Eu espero que vocês tenham entendido que nós somos uns seres que necessitamos de gordura. Gordura é ótimo. Mantém a nossa temperatura, dá-nos energia, o organismo não vai largar a gordura facilmente, nós precisamos dela. Tu tens que entender como trabalhar, isto é, como jogar com os alimentos para que o teu organismo se reajuste, que às vezes está desajustado. Quanto mais gordura tu ganhas, pior é. Tu vais ter alterações metabólicas e poderás vir a ter mais doenças, não é? Doenças crónicas. Todo o excesso de gordura, todas as pessoas obesas que tu vês, não é por uma questão de forma, é uma questão de inflamação interna. Essas pessoas estão inflamadas. Quanto mais gordura tu tens na zona do perímetro abdominal, na gordura visceral, existe a resistência periférica à insulina, aquilo da célula, e isso vai trazer complicações. Eu não quero isso para ti, está bem? Tu mereces uma vida muito melhor do que isso, do que estar a levar insulinas, do que estar com filmes e depois sem energia, sem nada, sem disposição. Okay? Tu vieste cá para governar, não para viver assim. Por isso, uma maravilha de semana para vocês, tudo maravilhoso. Amanhã nós temos mais, eu passo por aqui para passar mais informações sobre gorduras e tudo mais. Tudo bom? Tchau, um beijinho, abraço e até amanhã, amanhã mais.